Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é mais uma vez o Fábio Eine e estamos fazendo mais uma consultoria com um aluno da comunidade Corretor Máquina de Vendas. Nessa noite, aqui estou em Goiânia, já passa um pouco das 6 horas e eu estou hoje para conversar com o meu amigo, o Fred. Fred, me conta aí, cara, você está falando de onde? De que cidade? Agora eu estou em Barueri, São Paulo, né? Região metropolitana, Grande São Paulo, fica aqui próximo a Osasco, Alphaville, essa região da zona oeste de São Paulo. Legal, bacana. Me conta um pouquinho da tua história aí, Fred. Como é que você... antes da gente entrar aqui na gravação, você estava me comentando que você não é natural daí de São Paulo, né? Não, Fábio. Eu, na verdade, vim da Bahia, né? Era de um interior lá do litoral sul da Bahia, Canaveiras. Era corretor de imóveis lá também. Só que lá as coisas caminhavam de uma forma diferente, assim, mais simples. É a questão do corretor de imóveis, né? A cidade ser pequena. Então, eu mais minha família teve a necessidade de vir para a cidade, já era um projeto nosso, eu vim para São Paulo. E chegando Certo. aqui, fui conhecer como era a realidade também de corretor. Então, eu entrei logo, iniciei lá a minha carreira lá na Lopes, na imobiliária, e tive que, na verdade, estou tendo que aprender toda uma forma de trabalhar, que é totalmente diferente aqui Eu sei como é em que é. São Paulo, né? Já diria o meu conterrâneo Belchior, não sei se você sabe, eu também sou nordestino, sou de Fortaleza, e já diria o meu conterrâneo o Belchior que a gravidade no Brasil pesa, né? Ela traz a gente do Mas é isso norte, mesmo, né? faz a gente descer, né? Eu também. É isso mesmo, né? Eu não fui para São Paulo, mas eu casei com uma paulista e vim para Goiás quando criança, mas é isso aí, é o destino de muitos dos nordestinos. Cara, mas me conta, quanto tempo que tu ficou como corretor lá na Bahia? Lá eu tinha quase uns 2 anos já. Lá eu Eu já tinha tinha 2 quase anos. dois Isso foi quando? anos, é. Quando você fez essa mudança? Quando você saiu da Bahia e foi para Foi no São Paulo? início desse ano, na verdade, eu cheguei aqui em janeiro, mas aí teve um tempinho que eu tive que regularizar a minha situação também, abrir uma inscrição secundária, e aí foi fazer credenciamento, então Entendi. teve toda essa parte Então, burocrática que eu basicamente, só comecei lá para fevereiro, né? você trabalhou aí, então, 2017, 2018 como corretor lá na Bahia e depois 2019 já agora em Vim São para cá, Paulo, aí já em em São Paulo. Barueri, Aí fiquei correto? 2 anos na Lopes, e aí vi que a necessidade, assim, o mercado hoje também de compradores Não, desculpa, você está ficou muito 2 anos na complicado. Lopes, você disse? Não, 2 anos lá em Canaveiras e aqui eu estou uns 6 meses, desde o início do Ah, ano, tinha né? Desde Lopes em janeiro. Canaveiras? Não, lá eu trabalhava como autônomo Lá lá. você era autônomo. Tá, eu quero entender um pouquinho mais dessa tua experiência, desse teu background lá na Bahia. E que tipo de imóvel que você trabalhava lá? Lá era casas residenciais, né? Casa. Minha casa, minha vida, basicamente Minha lá. casa, minha vida. Perfeito. É. E beleza. E você conseguia performar bem lá? Você vendia? Vendia, sim. Lá tinha também, lá se bem que era diferente também por conta que você tem que fazer essa regularização de documentação, tem que ver documentação, então era diferente um pouco o perfil. Você teria que O Minha Casa analisar. Minha Vida você não vende imóvel. Minha É, Casa Minha Vida você vende é, crédito, documentação, isso né? é, Você tem que isso ser é. mais um Então, despachante, mais um especialista na parte do é, financiamento do que necessariamente só na parte do escolher o imóvel perfeito para o cliente, isso, né? Na verdade, é o justamente, financiamento que escolhe o cliente, não é o cliente que isso, escolhe o imóvel, né? Nesse perfil justamente, de produto. É bastante interessante. Legal. Tá, aí você chegou em São Paulo e você foi trabalhar na Lopes. Bacana. E como é que foi a tua experiência lá na Lopes? Você foi Foi trabalhar bom, com foi lançamento. legal. A Lopes... Não, justamente, a Lopes é uma imobiliária aqui e você trabalha com vários perfis, só que já me iniciei com médio para alto padrão já, e na verdade eram lançamentos, né, lançamento Sim. imobiliário, mais basicamente com apartamentos, Ok. apartamentos, questão de lançamentos. Legal. E aí é uma questão, na verdade, né, porque eu tive que aprender, na verdade, regras de plantão, tudo isso aí teve que saber aplicar, tudo isso aí eu não sabia nada disso, essa questão aqui, como é que se iniciava, mas Bem fui diferente. lá, tive essa oportunidade de aprender todas essas questões, né? Enfim, Senti a necessidade justamente que eu vi que o público comprador hoje está na internet, né? E aí legal. foi quando eu iniciei minha busca aí pelo Facebook, alguma coisa, e achei você. E aí
cheguei até aqui onde eu estou agora, né? Bacana. Então, Mas nesse momento você está na Lopes ainda ou você saiu? Não, aí já saí justamente. E como eu vi que essa carência hoje, esse mercado, o comprador hoje está direcionado na internet, saí e vi também que as construtoras aqui você pode trabalhar de forma autônoma, você pode se cadastrar lá com eles e pode vender os produtos deles. Então, Sim, é verdade. saí da Lopes, como você pode trabalhar como autônomo hoje, você se associa com a operadora e pode passar a vender os produtos dele. Sim, claro, isso é Então, verdade. isso aí foi o meu primeiro passo, aí eu saí da Lopes, entrei e agora eu preciso aprender justamente a mexer Legal. com esse Você chegou a mercado. fazer venda lá na Lopes? Não cheguei, porque justamente lá a questão era mais complicada, até pela questão do plantão, né? Lá eles não te dão a lead, lá você que tem que ir Não, imobiliária grande não dá buscar. lead. Uhum. Isso. Então você tinha que buscar, eu também não sabia. Então, tudo uma questão de aprendizado, né? Esse período todo. O lançamento, ele tem uma coisa, ele funciona um pouco diferente do revenda ou remanescente ou do avulso, como chamam em algumas regiões. Em São Paulo, não me lembro se chamam como revenda ou se chama como avulso. Isso varia um pouco no país inteiro, né? Mas Isso. a revenda ou avulso, como queira chamar, ela tem características um pouco diferentes do que as características do imóvel de lançamento. O imóvel de lançamento, ele é muito feito, a compra, muito na base da empolgação, daquele momento que você prepara o cliente, aí vai lá, e aí vê aquele tanto de gente. Então, ele tem muita energia naquele momento. Depois isso arrefece e tudo mais. E o corretor de lançamento, ele tem que ir montando uma carteira para ele e ir trabalhando essa carteira. Ele vai lá, panfleta, ele pega o cliente aqui, ele conheceu no plantão, ele pode fazer anúncios assim, mas não é uma conversão assim exatamente rápida, tipo, peguei e vendeu, sabe? Peguei e o cliente já converte. Ele tem todo um período de maturação e tem muito a ver com relacionamento, com você saber apresentar o produto e tudo mais. Essa é uma formatação mais básica aí do que seria o lançamento. E aí, as imobiliárias maiores, principalmente as bem focadas em lançamento, porque elas até geram um pouco de lead, porque ela tem que alimentar a base dos corretores. Então, alguns corretores pegam e recebem leads para ir trabalhando com o tempo para poder fazer isso. Mas a estratégia maior desse perfil de imobiliária é ter um número de corretores bem grande, então você vê que são times enormes, né, e tal, e aí vai lá e bota aquele tanto de gente para fazer o treinamento do produto, depois bota aquele tanto de gente para poder fazer isso e vai para o dia do lançamento. Então, você pega uma imobiliária dessas, aqui na minha região, a gente tem imobiliárias que tem 300, 400, 500 corretores. Então, ele pega, bota lá 500 corretores para receberem o treinamento. Desses aí, uns 300 se animam a olhar, eles saem correndo na rua, falando com seus clientes, e no dia do lançamento lá, 200 deles conseguiu ligar para os clientes e tudo mais, e uns 100 levam para o lançamento, o cliente. Desses 100 aí, tira lá suas 20, 30 vendas, entendeu? Então é assim que eles trabalham, é um jogo de números, né? Então ele tem 500 corretores, tira 30 vendas, em cima disso daí, pega a equipe e parte para o próximo. E aí treina de novo, fala com seus clientes e tal, e parte para o próximo, e é assim que funciona esse movimento do lançamento. O imóvel de revenda, ele já é um pouco diferente, né? Você vai poder vender como autônomo, obviamente, todos os lançamentos, mas principalmente nesse perfil que você está me contando que foi o teu de trabalho, essa experiência que você já teve, eu acho que você talvez vai ficar um pouco mais confortável também trabalhando um pouco com revenda. Você vai conseguir achar o cliente com um perfil que você já está mais acostumado a conversar. Eu não digo só de padrão financeiro, mas eu digo mesmo de tempo, assim, do cara, não, eu quero pronto já quero ir logo para cima disso. E, eventualmente, você vai ter clientes que você vai poder ver o cliente e falar, ó, eu tenho uma opção que é legal, que é um investimento, que é isso, que é o do lançamento. O que está acontecendo agora, na maior parte das praças, eu não sei como é que está aí exatamente em São Paulo, mas que eu estou vendo na maior parte das praças, é que hoje a gente também está tendo, sim, muito lançamento que está no mesmo preço do pronto. Então, a gente tem ainda estoques para vender e a gente tem uma coisa muito parecida com o pronto. Então, não necessariamente tem sido um super investimento ainda para o cara, porque ele está comprando no mesmo preço. Assim. Ele tem mais uma facilidade de pagamento, a questão do lançamento. Os lançamentos voltaram a acontecer, estão vendendo, tá?
Então tem alguns lançamentos vendendo mais ou menos, mas tem alguns lançamentos que estão bombando aí ainda país afora, né? Eu acho que o tempo para poder pegar esse perfil que é o do lançamento, para você que não faz parte muito tempo dessa rotina, ele vai ser mais longo do que você partir para o imóvel de revenda. Eu vi também que você já tem um site, você já montou a imobiliária, ou um escritório, ou Não, está em casa? seria tudo em casa, tudo em casa. Eu comecei a fazer a questão dessa questão digital, né? Eu montei o site, a página do Ficou legal. Facebook, Instagram, essas coisas. Aí, Não, mas é que eu vi que você já botou, você já colocou nome na imobiliária, né? Copas é, é, Imóveis. é que na É, verdade surgiu, foi, como era meu apelido na verdade aqui, então eu teu aproveitei apelido é já o apelido, Copas. Aham. era aqui, então eu já aproveitei já e coloquei o nome da imobiliária mesmo. Ah, legal. Não, tudo bem, porque é o seguinte, não, eu acho que você fez certinho, porque eu vejo muitas vezes o corretor colocando como consultor imobiliário, mas ele pode fazer isso numa boa, mas eu gosto mais da impressão que dá de quando você já bota um nome como de uma imobiliária mesmo, já faz isso se preparando para na hora que você tiver com tamanho para poder gerar isso daí. Uma outra coisa que eu ia te perguntar eu também passei o olho rapidinho e eu vi que muito do estoque que você está colocando aqui é estoque de lançamento, né? Eu Isso, a vi, maioria são lançamentos, eu teria que ainda verificar quais são todos os outros que tem pronto. Tem uma listagem já, na verdade, mas ainda não terminei, finalizei ainda de colocar todos eles não ainda. Não. quantos imóveis você está hoje no teu estoque? Hoje tem 25 já 25, né? publicados. Publicados. Uhum, tá. E você tem mais aí para poder sentar e publicar Tenho, ainda? tenho, mas eu acho que acredito nessa faixa aí de mais uns 20 a 30 Mais uns imóveis. 20, sendo que muitos são lançamentos também. A maioria são lançamentos. Uma dica que eu te dou, bom, como você já aprendeu, já entendeu que funcionam as incorporadoras, se você assistir a minha aula 3, que está disponível tanto no YouTube quanto está disponível lá dentro da plataforma do aluno, eu vou estar falando sobre captação. E eu vou comentar como é que foi que nós começamos aqui a imobiliária e a gente colocou 700 imóveis para dentro do sistema já de cara. No primeiro mês, assim, a gente já botou uma paturrada de imóveis. O que nós fizemos foi uma estratégia relativamente simples, onde a gente pegou, nós já tínhamos relacionamento com as incorporadoras e a gente já conhecia as incorporadoras, mas não precisa ter isso para começar. E aí nós pegamos aí 40 incorporadoras, chamamos eles no 1 a 1 e falamos assim, cara, eu quero vender tanto os seus empreendimentos de revenda, de lançamento ou construção e tudo mais, quanto eu também quero vender os seus imóveis de revenda. Quais imóveis? Seja aqueles imóveis que já estão prontos, o prédio ficou pronto lá e sobrou, que a gente chama de remanescentes. Então, tem 150 unidades, sobrou 30, 40 na hora que entregou o prédio, aí o construtor quer vender aquilo. A imobiliária grande, como a Lopes, ela não bota foco nisso, porque ela só bota foco em vai lá, lança, vende um bocado no início, pula para o próximo e assim vai. No máximo, ela vai pagar alguns plantões para poder ficar um corretor lá vendo se aparece cliente. Mas ela não bota muito foco assim mesmo para poder vender esses de remanescentes. Então, esses de remanescente te interessam também, eu acho, porque você vai ter imóvel pronto que vai gerar contato de clientes atrás desses imóveis prontos. Uma outra coisa que eu também acho que é interessante é pegar os imóveis que as construtoras pegam em negociação. Então, assim, a construtora, sei lá, MRV, ela quando vai, às vezes, vender um apartamento novo, ela pega, eu dei um exemplo da MRV que talvez não seja o exemplo ideal, sei lá, uma Gafisa. Então, ela vai vender aquele imóvel lá de 1 milhão. Às vezes, para ela conseguir vender aquele imóvel, aquele apartamento de 1 milhão, ela precisa pegar no negócio um apartamento de 400, 500 mil reais aí, que foi o primeiro apartamento do cara. Então, o cliente foi lá e comprou um apartamento de 2 quartos, casou, começou a vida dele, daqui a mais uns 5, 6, 7 anos, ele vai lá e tem um filho. Aí ele já fala, não, eu quero partir para um apartamento maior, quero um apartamento de 120 metros e tal, parará. Ele chega lá na construtora e fala, olha, eu até compro o teu apartamento, mas você tem que pegar o meu no negócio. Antigamente, as incorporadoras davam uma segurada. Quando o mercado estava muito aquecido, muito bom, elas falavam, olha, eu não trabalho com isso, vai lá, vende teu imóvel, depois vem aqui e a gente conversa e tal. Mas hoje em dia, está mais ou menos igual carro. Se a Toyota falar, eu não pego carro usado no negócio, ela não vende carro, ela não vende Corolla mais. Entendeu? Ela precisa pegar. E as incorporadoras entenderam isso. Que se elas não pegarem imóveis no negócio, ela vai ter uma limitação muito grande para vender.
E as grandes, as médias e até as pequenas incorporadoras mudaram isso nos últimos anos. Eu trabalho com algumas incorporadoras que antes vendiam com exclusividade como imobiliária, hoje já não fazem mais isso. Eu trabalho com algumas incorporadoras que até um tempo atrás elas pagavam algumas comissões um pouco mais reduzidas. Hoje todo mundo parou de fazer isso, porque senão não vende. E também já trabalhei com algumas que falavam, não pego imóvel no permuta, né, dentro da negociação de jeito nenhum. Hoje em dia, a grande maioria delas pega. Então, quando ela pega esse imóvel na permuta, isso entra no estoque dela, ela tem que vender. E esse imóvel que entra é aquele avulso, é aquele assim, tipo um apartamento de 20 anos atrás, uma casinha, um não sei o que e tal, parará, parará. Que não é exatamente o perfil da construtora de vender. E não é o perfil da maior parte dos corretores e nem das grandes imobiliárias. Então, se você tem, vai lá, conversa com o gerente de mercado. Então, como é que você faz para poder acessar esse tipo de produto? Você vai, pega lá, sei lá, Gafisa, vai. Liga lá na Gafisa, lá no telefone mesmo, vai lá no site da Gafisa, gafisa.com.br, vai lá ver corretores, bota lá no Google assim, ó, Gafisa, corretores, portal corretores. Aí você acha lá, vai ter um telefone, você pega e liga lá, opa, tudo bem, sou o Fred, sou aqui da imobiliária e eu estou precisando do telefone do coordenador de mercado aqui da minha região. Estou em Barueri e tal, beleza. Eles vão pegar e na hora vão te passar o telefone, vai dar o celular do cara. Você liga para falar, opa, tudo bem e tal, eu sou o Fred daqui, imobiliário e tal, e me faz uma gentileza, cara, eu quero marcar com você uma reunião, porque a Copas tem interesse em trabalhar com os produtos de vocês e tudo mais. Aí ele vai falar, não, tudo bem. Aí você pergunta para ele, onde é que fica o escritório de vocês aqui? Ele vai falar, ó, tal lugar. Vamos marcar amanhã, 3 horas da tarde, vem aqui e tal, a gente conversa. Aí você vai lá, bota a tua roupinha bonitinha, vai lá com cara de sério para conversar com o cara. Aí fala, olha, pode contar um pouquinho da tua história? Eu trabalhei com a Lopes na parte de lançamentos, eu entendi como é que funciona isso, mas eu já tenho uma experiência grande de que eu trabalhei no Nordeste, e eu gosto de vender um imóvel pronto, a casinha, o apartamento. É um produto que eu acho que eu posso dedicar bastante atenção para vocês também. E eu queria pegar esses produtos. Ele falou, não, tranquilo, a gente trabalha de tal forma, blá, 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 você pode falar comigo na hora que tiver proposta, eu já vou te mandar aí no WhatsApp, eu tenho que acessar o portal e tal, e eu vou te mandar o que a gente tem de estoque, aquela tabelinha de estoque propriamente dito. E aí você vai ver com ele, com quem que eu pego as imagens, as fotos, as coisas, e vai cadastrar no teu site, no teu sistema aí para poder começar a aparecer. Mas o que é legal nisso? Primeira coisa, quando a construtora pega, ela pega lá um apartamentinho lá que vendeu de 1 milhão, pegou um de 300 mil, 400 mil e tal aí na tua região. Um apartamento com 15, 20 anos, que tem giro, tá? A construtora não tem amor a esse apartamento. É diferente do que o proprietário, que às vezes na hora que ele bota preço, ele bota o preço do mercado mais o preço do amor dele, sabe? A construtora não tem esse preço do amor. Ela vira e fala assim, ela bota já num preço ok, e se você chegar com uma proposta um pouquinho mais agressiva, às vezes ela topa, porque ela botou margem na hora que ela vendeu o outro apartamento novo dela, entendeu? Então ela vendeu por 1 milhão, ela vendeu com mais margem. Pegou esse por 400 mil já dando uma espremida, mas se ela vender por 370, 350, assim, ela vende para poder dar giro, para poder entrar dinheiro e ficar com um imóvel novo, que é o objetivo maior dela, entendeu? Então, elas são boas de negociação. E conforme você vai conversando com alguns desses parceiros, você vai descobrindo quem que é melhor do que os outros para esse tipo de conversa, para esse tipo de negociação. Feito isso, então você vai lá, pega, cadastra isso daí. E o que é interessante? Você vai lá, senta com a Gafisa, por exemplo. Você vai pegar de cara lá os empreendimentos de lançamento dela, mais os remanescentes, mais 10, 15 imóveis desses avulsos que ela tem no estoque para poder pegar e vender. Esses 10, 15 vão fazer volume dentro do teu site, volume dentro das coisas que você tem para oferecer para o seu cliente. Outra coisa que também vai acontecer é o seguinte, eventualmente até outros corretores vão te procurar. Porque esse apartamento que ela pegou no negócio está vazio, ok? Não tem dono lá dentro. Muitas vezes, o outro corretor não vai nem saber que aquilo é da Gafisa. Entendeu? Porque não tem o nome Gafisa lá em cima do prédio, não tem nada. Aí tu fala, não, é captação minha. É o seguinte, vende aí que a gente racha. Entendeu? Você tem cliente para isso aí, a gente racha. E, cara, como ele não tem ele não sabe que isso é da construtora, ele vai fechar, às vezes, negócio contigo também. Então, até com um colega tu consegue fechar parceria. E o que tu vai fazer é pegar a chave lá, entendeu? Entregar para ele e ser um organizador disso daí. E aí você tem que achar o tipo de produto que você vende melhor.
Então, Fábio, eu fico confortável com casa, com apartamento até tantos metros, com tal ticket. E, cara, foca nisso daí, porque você vai ter mais resultado fazendo isso. Não adianta tentar dar também tiro para todos os preços, tiro para tudo, porque você não consegue gerar lead para tudo e você não consegue ter pegada com o cliente para tudo. Então, por exemplo, não, Fábio, já na Lopes peguei o jeito com alto padrão. Eu vou para alto padrão, aí você tem que andar com pessoas que vão estar comprando desse jeito, vai ter que ter relacionamento. O cliente fica super confortável contigo para te indicar para o outro, entendeu? Porque sabe que você domina o produto. Não, Fábio, eu ainda não estou dominando tanto esse alto padrão, não. Eu vou ficar no médio, sabe? Ou eu vou ficar no baixo, no padrão de entrada mesmo, que é o que eu me sinto mais confortável. Eu prefiro muito mais conversar com a família que está querendo comprar um, dois, três quartos aí, até 300, 400 mil, por exemplo, que eu sei como fazer a parte do financiamento, eu me sinto confortável de ir lá e mostrar para ele. Cara, não tem nada de errado, não tem um jeito certo, um jeito errado. O altíssimo padrão, ele é mais caro, o ticket é muito maior, mas ele vende bem menos também, entendeu? Você faz uma venda a cada tantas. O ticket mais baixo, você tem mais chance, você trabalha mais, você fica... Você tem que ter um monte de trabalho, você tem que vender, às vezes você vende um do caro, você vende 4 vezes esse aqui, mas você também tem mais giro, né? Então você consegue, às vezes... Não para também. Eu faço venda todo mês, ou eu faço uma venda a cada tanto, 45 dias, 50 dias, 60 dias, não sei. Enfim, no início, um pouco mais devagar, com o tempo você vai pegando velocidade para ir fazendo isso daí, né? Mas é uma coisa que eu até tinha brincado com você um pouco antes da gente entrar aqui para poder ter o papo, de que às vezes a gente tem uma dúvida, né? Qual que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vem primeiro o imóvel ou vem primeiro o cliente? Eu tenho que ter primeiro o cliente para poder depois ter o imóvel para vender para ele, eu tenho que ter o imóvel para depois ter o cliente para poder atender. E eu acho que você tem que ter o imóvel primeiro. Tá? Você tem que ter produto. Eu até na aula que eu dei, nessa aula número 3, eu faço uma comparação com uma padaria. Cara, padaria que não tem pão, não vende. Então, eu, por exemplo, às vezes viajo aí, sempre vou nessas padocas, até aí no interior de São Paulo, na capital e tudo mais. E, cara, toda vez que eu entro numa padaria e que ela tá lotada, sabe aquela padaria que é lotada, que é aquela que você pergunta pros outros e fala assim, rapaz, qual que é a padaria boa que tem aí? Qual que é a padaria boa que tem aí na tua cidade? A boa. Aqui eu nem conheço, na verdade, Pois ainda é, também, porque... mas deve ter uma grão do não sei o que de trigo master aí e tal. Cara, toda cidade tem, toda região tem. Aí você vai lá, aquelas que tem aquelas fichinhas, aquela catraca chique, né, não sei o que e tal. Aí você entra lá dentro da padaria, cara, e tá lotada. Pode ver. Nessa padaria tem 1 milhão de tipos de pão diferente. E tem sopa, e tem não sei o que, serve lanche, serve isso, serve aquilo. Eles têm muita diversidade de produto que atrai vários tipos de cliente, entendeu? Então, cara, se você não tiver os imóveis, é difícil de você conseguir ser atrativo também para os clientes. Entendeu? Você tem que ter um pouco para poder divulgar. Porque não adianta nada, você fala assim, não, Fábio, eu tenho 10 casas aqui, ó. Aí eu mostro as 10 casinhas. Eu tenho cliente para essas 10. Existem clientes para essas 10 casas? Existem. Mas a chance de você acertar esse exato tipo com esses clientes, ela diminui. Então, você diminui as suas chances de acertar. Você vai ter que conhecer melhor alguns tipos de produto, mas você precisa ter um pouco mais. Eu recomendo sempre para a turma que tenha pelo menos uns 100 imóveis na base. Eu acho que quando você começa a fazer divulgação e tudo mais, você começa a ter tração a partir disso. Fábio, dá para trabalhar com 10 imóveis? Cara, dá. Eu conheço gente que é até bem sucedida, mas principalmente em cidades pequenas. Quando a cidade começou a ficar maior, você vai precisando ter um espaço amostral maior também. Você vai ter mais clientes, mas você vai precisar ter mais opções de imóveis. Porque senão o cliente fala com você e aí ele vai naquele um imóvel que você mostrou para ele, lá na internet ou não sei o quê. Daí ele te descarta, ele fala com mais outro, com mais outro, com mais outro, com mais outro corretor. E aí fica uma disputa que, na verdade, é pelo imóvel que o cara quer achar e não pelo corretor. Quando você tem uma quantidade maior de imóveis, então quando você marcar com o cliente, você vai poder marcar não para ver um, você já marca com ele para ver 5, do mesmo tipo, do mesmo perfil, entendeu? E aí eu aprendi isso quando eu fui para Belo Horizonte, lá com o pessoal da Casa Mineira, que é a maior imobiliária de revenda do Brasil. E eu cheguei lá e eles falaram assim, não, a gente está com uma meta de abrir quantas portas forem necessárias. E a gente quer abrir portas. E eu falei, puta, que legal esse negócio de abrir portas, porque a gente falava aqui para os corretores, mas não era uma coisa que a gente fazia assim, oficialmente, olha, vai lá e mostra 4, 5, 6, 7 imóveis. Se você quiser mostrar um, tudo bem, a gente achava isso meio solto. Hoje não, hoje a gente está colocando mesmo como uma postura nossa que a gente tenta mostrar o maior número possível de imóveis. E lá em Belo Horizonte a gente viu que os melhores corretores deles eram os que mostravam mais imóveis.
Por quê? Imagina aqui comigo, o cliente está querendo fazer uma compra de uma casa. Está aí na tua região e tal, está querendo comprar uma casinha. Sei lá, imagina um valor aí, 300 mil reais. Ele botou na cabeça dele que ele quer uma casa de 300 mil reais. Aí ele vai começar a procurar. Ele vai lá no Google e vai colocar casa, Barueri, bairro tal, 3 quartos, 300 mil reais. Aí vai aparecer o OLX, vai aparecer lá o Zap Imóveis, vai aparecer um monte de portais aí fazendo isso, certo? Aí ele entra. Aí ele começa, aí ele vê lá uma casa feia, 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 bonita, feia, feia, bonita. O portal de imóveis é tipo esses aplicativos de namoro de hoje em dia, né? Que tem os Tinder, que o cara joga para um lado, joga para o outro. Ele faz a mesma coisa no portal. Ele fala assim, ó, feia, 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 não gostei não, bonitinha, peraí, cara, não quero não. Bonitinha, tá no preço. Aí ele só aperta um botão assim, vê o telefone, aí ele vê assim, enviar mensagem. Aí ele pega lá e coloca assim. Aí ele bota os dados dele, né? Os dados de contato dele e manda. Aí daqui a mais um, aí ele passa, aí ele faz com outra. Aí com outra. Aí ele manda para um 7. Cada uma dessas 7 é de 7 corretores diferentes. Aí ele vai falar com 7 corretores. Cara, ele não tá nem aí para você. Ele não quer saber se você tem conta para pagar, ele não quer saber se você tá feliz, se você tá triste. Na verdade, se você puder morrer e dar um desconto para ele, melhor para ele. Ele não tá nem aí com a gente não, tá? A gente tem que ser bastante entender essa posição do cliente. Então ele vai lá e começa a falar com 7 corretores. Aí um corretor atende mal, o outro vira e fala assim, não, eu acho que eu tenho, peraí que eu vou te mandar aí, não manda e tal. Cara, se você tiver um bom atendimento, e o que é um bom atendimento? Primeiro, rápido. Se você demorar 2, 3 dias, 4 dias para poder ver que você recebeu a lead e para dar resposta para ele, ele vai estar falando com os outros 7, com os outros 6 do 7 aí, entendeu? Se você pega e atende ele rápido, mas você só pega, ele vai virar e falar, não, eu queria saber como é que é, quanto que é o preço disso aí, é tanto, mas aceita tal coisa? Não. E você der só essas informações para ele, ele vai, beleza, obrigado, e ele vai fazer a mesma coisa com todos os outros corretores, ok? Então, qual que é a jogada? Na hora que você começar a conversar com ele, você tem que imaginar, olha, não estou sozinho, ele está conversando comigo e mais 6, ok? E eu vejo alguns corretores que eles ficam assim, olha, você já está falando com alguém? Ah, eu nem gosto desse tipo de pergunta. Você já está falando com o corretor? Eu me sinto, quando eu vejo o corretor falando assim, eu acho que parece que ele está meio despeitado, sabe? Tipo, imagina que você está querendo começar um namoro. Cara, eu vou chegar na menina e falar assim, e aí, você já saiu com mais alguém? Porque se tiver outros caras que você está saindo, eu nem vou sair com você, não. Entendeu? É complicado. Não dá para ser assim. Eu vou sair com a menina e vou falar, opa, olha, tá vendo? Eu sou o Fábio, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu fico pensando, pô, se ela estiver olhando com outros, eu tenho que ser o melhor, né? Que ela vai vir comigo. Mas não dá pra, Tá certo, certeza. não dá para eu ficar pensando nisso e perguntando para ela, né? Pô, e aí? Então não dá para ficar perguntando isso pro cliente. Você já está falando com quantos corretores e tal? Você fica meio parecendo despeitado ao fazer isso. Então qual que é a melhor postura que você deve ter? É você entender qual que é a necessidade do cliente. Ah, Fábio, se o cara me ligou me perguntando por aquela casinha, a necessidade dele é aquela casinha. Isso não é verdade. Porque o que o cliente te conta? Quando o cliente te chama, ele te chama por conta de um produto, tá? Ele nunca te chama porque você colocou um anúncio assim, sabe? Tipo, Fred, corretor top foda de Barueri. Não adianta. Se você colocar aí anúncio assim, ó, eu sou o top foda do Fred, não sei o quê, e fala comigo e tal, cara, ninguém vai te chamar. Ninguém. O que chama é produto, entendeu? O que chama é produto. O que ele vai ver é a placa na casa, é o anúncio no portal, é o anúncio no Facebook, é o anúncio no Google, enfim, o que ele vai ver é o produto. Aí ele vem perguntar para você sobre o produto. Ele quer o atendimento do Fred? Não, ele quer o produto. O Fred, para ele tem que engolir o Fred no meio do caminho, ok? Cabe a você mudar essa opinião dele. Como é que você vai mudar essa opinião dele? Primeiro você tem que descobrir qual que é a necessidade dele. Aqui na imobiliária a gente usa um approach que é mais ou menos assim. A gente começa a conversar com o cliente e aí de cara a gente já faz algumas coisas, inclusive tem algumas aulas que eu já dei comentando sobre isso e que eu te recomendo de fazer também. Então a gente começa a conversar com o cliente. No início, o cliente ele quer uma informação sua, não quer? Ele quer saber preço, ele quer saber alguma coisa. Concorda comigo? Ele quer saber alguma coisa. Então, e você quer saber alguma coisa dele? Então é uma relação de troca. O cliente te faz uma pergunta e você pode fazer outras perguntas para ele. Eventualmente acontece de algum cliente que não entende bem esse jogo.
Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma equipe que a gente chama de Secretaria de Vendas, que é uma equipe que faz o atendimento do primeiro contato com o cliente, ainda na fase de lead e tudo mais. E tem vezes que entra alguém e fala assim, não, eu só quero saber quanto é que custa, e como é que é lá, e qual que é o andar, e começa a fazer um monte de perguntas assim pra gente, e a gente fala, olha, tudo bem, beleza. Para eu terminar o teu cadastro, qual que é o teu e-mail? O telefone que eu vou falar com você, esse aqui mesmo? E às vezes o cliente vira e fala, não, olha, me responde logo e eu só quero saber isso. Eu falo, olha, desculpa, a gente já responde assim, olha, desculpa, eu vou te passar todas as informações, mas eu primeiro preciso terminar com o seu cadastro. Aí às vezes a pessoa vira e fala assim, não, não quero saber de nada disso, não, eu só quero ser atendido, você vai me atender ou não? Cara, se o cara fala desse jeito com você, sabe o que você tem que fazer com esse cliente? Falar, muito obrigado. Se eu tiver mais alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, me avisa, eu estou aqui à disposição e passar bem. Quando eu estava na fase de que eu ainda era solteiro, estava namorando e tudo mais e tal, eu pegava e fazia assim, eu saía para as festas, né? Aí eu para um barzinho, para alguma coisa assim, e às vezes aí eu ficava conversando com a menina, né? Ia lá, conversava e tal. Quando dava um determinado momento assim, eu olhava e falava assim, e aí, será que essa menina vai querer sair comigo? Continua alguma coisa e tal? Aí o que eu fazia? Eu esticava a mão e botava a mão em cima do braço dela, da mão dela, fazia alguma coisa assim. Se a menina puxasse o braço, se ela fizesse assim, eu tô conversando, eu boto a mão, eu rio, né? Então eu boto a mão em cima da mão dela e ela puxa a mão, eu falo, ih, rapaz, a coisa não tá boa pro meu lado, ela não tá deixando eu encostar nem a mão nela, entendeu? Que imagina namorar comigo, alguma coisa desse gênero. Então, cara, o cliente é a mesma coisa. Se eu faço uma pergunta para ele, falo, pô, cara, me dá teu telefone, me dá teu e-mail, e começa a conversa desse jeito, e ele fala que não, ele nunca vai comprar comigo. Então eu só vou perder tempo com ele. Então a gente não perde tempo com esse tipo de cliente. A gente já começa sempre o atendimento pedindo todos os dados de cadastro, de lead. Se ele me telefonou porque ele me viu numa placa, ou ele me viu lá no portal, ou alguma coisa assim, eu imediatamente vou falar para ele, não, perfeito, teu nome é Fred. Frederico do quê? Ah, tá bom, beleza. Ah, legal. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O telefone que eu vou falar com você é esse que você está me ligando? Que eu olho aqui na Bina, né? Aí ele fala, Aí eu pergunto, esse telefone é o WhatsApp? Aí ele fala, não, anota aí o meu telefone de WhatsApp. Eu falo, claro, pode falar. Aí eu anoto o telefone dele do WhatsApp, porque eu vou conversar com ele pelo WhatsApp. Tá? Não adianta ficar pensando que vai ser por telefone, porque hoje ninguém tem saco para isso não, todo mundo vai para o WhatsApp. Beleza, peguei ali o telefone dele de WhatsApp. Aí eu falo com ele, não, maravilha. Cara, para eu terminar o teu cadastro, me fala qual que é o seu melhor e-mail. E eu peço o e-mail para ele, porque depois, se ele não comprar agora, a gente vai ficar reesquentando esse cara com e-mail, entendeu? Que dá para botar no piloto automático, tem algumas ferramentas para a gente poder pegar e fazer isso. Então, aí, se eu pedir para ele assim, se eu perguntar assim para ele, oi, você tem e-mail? Sabe que resposta que eu vou ouvir? Não. Por quê? Porque é mais fácil responder não do que ficar me ditando um e-mail. Só que, o que acontece? Tem alguém que não tem e-mail? Ninguém, cara. Todo mundo tem. Todo mundo tem e-mail. Se você não tiver e-mail, você não abre o Facebook. Se você não tiver e-mail, você não tem Instagram. Se você não tem e-mail, você não tem nada. Entendeu? Então todo mundo tem e-mail. Todo mundo tem e-mail. Então não vem com esse papo furado pra cima de mim. Então eu não pergunto pro cliente se ele tem e-mail. Eu não pergunto para ele se é coisa que eu posso ouvir não. Eu já pergunto para ele assim, ó, qual é o seu melhor e-mail? O melhor e-mail é aquele que ele abre mais, entendeu? Então eu pergunto para ele, qual que é o teu melhor e-mail? E olha, a gente pergunta isso o dia inteiro aqui, para dezenas de pessoas. Todo mundo fala. Todo mundo fala. A gente pergunta, o cara fala. Então, é sempre perguntar isso. E aí, você finalizou o cadastro. Aí ele está te perguntando, não, olha, o que eu queria saber, se esse apartamento tem não sei o quê. Eu falo, não, claro. O seu Antônio, me conta um negócio. O senhor quer esse apartamento para quê? Eu quero saber qual que é a necessidade dele. Hoje a gente utiliza uma técnica aqui que é assim, eu quero saber qual que é a necessidade dele mais a fundo. Se eu tiver que ficar fazendo as perguntas para ele, eu vou ter que fazer 20 perguntas. Ele vai falar, não, eu quero para morar. Aí eu falo, tá bom, mas você vai morar com quem? Aí ele fala, com minhas filhas. Aí eu, tá bom, suas filhas têm quantos anos? Aí, entendeu? Aí eu tenho que ficar fazendo um monte de pergunta para ele. Para eu evitar de fazer esse tanto de pergunta, hoje a gente utiliza uma técnica que é bastante interessante, mas funciona muito bem. Onde a gente inventa uma informação, a gente inventa uma história e fala para o cliente. E deixa com que ele desminta a gente. Porque quando a gente escuta uma história que não é verdade, a gente tem um instinto natural do ser humano de corrigir o que não é verdade. Então, por exemplo, vamos dizer que você lá na tua terra, você era torcedor do Bahia.
Aí eu viro e falo assim, rapaz, o Vitória é o melhor time do mundo. E tu fala, de jeito nenhum, é a Bahia, não sei o quê. Tu vai me contar a história toda. Assim, pega logo. Me falando como é que é, entendeu? Se tu gosta do Lula e eu te falar, rapaz, o Bolsonaro, você vai falar, que Bolsonaro, que é o Lula, entendeu? É sempre assim. Quando a gente escuta uma coisa que a gente não acredita, que não é verdade, a gente tem um instinto natural de corrigir. Então, o que eu faço? A gente vira e fala assim, ô, seu Antônio, o senhor está querendo esse apartamento para morar com suas filhas? Quando eu falo assim, se não for esse o caso, ele vai virar e vai falar assim, não, eu não tenho filhos não, meus filhos já estão grandes, sou eu e minha esposa e a gente quer para investir, porque sobrou um dinheirinho, eu quero um apartamentinho para alugar, aí ele vai te contar a história todinha, entendeu? Você faz uma pergunta bem pequenininha, criando uma situação e o cliente te conta um textão. E qual que é a sua função? Ouvir bem o que ele está fazendo, o que ele está falando. A maior parte dos corretores não presta atenção na história que o cliente está contando. E a história que ele está contando é a parte mais importante do que você tem que ouvir. Porque você vai ter que entender a história dele e achar o imóvel certo para ele. Ok? Então, ele já está conversando com um monte de gente. Ele vai conversar com outros 6 corretores fora você, olhando o produto. Só que a maior desses outros 6, você e mais os outros 6 não vão se preocupar com isso. E você se preocupa. Então você vai entender melhor esse cliente e aí você vai conseguir atendê-lo melhor. E na hora que você atendê-lo melhor, ele vai prestar atenção em você. Entendeu? Ele vai começar a falar, puta, não, o Fred é diferente, ó, cara. Dos caras que eu tô conversando aqui, eu nem lembro o nome dos outros, mas do Fred eu lembro. Então, você vai perguntar isso, ele vai falar, não, olha, eu quero para isso. Aí você, beleza, agora eu entendi sua necessidade. Aí eu vejo lá que ele tá me pedindo uma casinha assim, tá? Eu vou falar, não, perfeito. Seu Antônio, é o seguinte, eu tenho essa casa, eu já toquei com o seu número de telefone, eu quero te passar algumas outras opções que eu tenho que eu acho que vão ser muito legais. Só nesse papo que a gente já teve aqui, eu já estou imaginando uns 2 ou 3 imóveis aqui que eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Eu vou pegar e vou te mandar no WhatsApp e a gente continua a conversa assim. Pode ser? Beleza, pode ser. Você não precisa sair correndo para já passar tudo para ele. O que a gente quer, principalmente no primeiro contato, é desenvolver relacionamento. A gente vai falar, olha, esse imóvel que o senhor olhou é super legal. Se você já conhecer bem o imóvel, você vai falar, esse imóvel é super legal. Inclusive, eu tenho outros clientes que eu já fiz visita lá, vai vender rapidinho, ele está num bom preço, mas eu quero achar, além desse, algumas outras opções para a gente poder olhar mais opções. Ok? E aí, você vai pegar e vai começar a passar a opção para ele. Vai pegar, você já tem um link do seu site lá com tudo bonitinho, vai começar a passar a opção para ele. Vai passar com 2, 3, 4, 5, 6. Precisa ser exatamente o que ele pediu. Ele te pediu um apartamento naquele bairro específico. Você só pode passar aquilo? Claro que não. Às vezes vai ter cliente que me pede apartamento e eu passo casa para ele. Se ele me falou apartamento de 2 quartos, eu vou passar 3, 4 apartamentos de 2 quartos. Mas de repente eu boto lá no meio uma casinha. E eu vou te falar, muitas vezes o cliente converte em cima dessas coisas. Se ele me falar, não, Fábio, eu não quero casa. Eu vou falar, não, tudo bem. É só porque eu achei essa casa aqui com um preço muito legal e está no perfil do que o senhor me falou. Porque o senhor não me disse que tem 2 meninas, que quer comprar para isso, que quer comprar para aquilo. Então, tem os quartos, eu achei legal, eu achei que isso aqui podia ter assim. Mas se não te interessa, não tem problema não. Segue a vida. Eu te mandei outras 3 opções do jeito que você me pediu. Mas eu mostro opções, ok? Por quê? Aí eu vou mostrar 3, 4, 5, 6 opções para ele. Aí ele fala, não, eu gostei dessa daqui. Aí eu falo, olha, seu Antônio, vamos fazer o seguinte, amanhã eu tô com um horário, vamos marcar para amanhã? Se você falar assim, e aí, quando é que a gente pode ir lá visitar? Sabe que dia que ele vai te falar? Nunca. Então a gente já vira e fala assim, ó, seu Antônio, eu tô com um horário amanhã, 9 horas da manhã. Eu tenho um outro cliente que eu vou atender de tarde, mas 9 horas da manhã eu consigo. O senhor podemos marcar para amanhã? Aí ele fala, não, rapaz, amanhã eu não tenho 9 horas da manhã. Que dia que o senhor tem? Pode ser depois de amanhã? Tá bom. Então vamos marcar. Então você sempre vai chamar para poder fazer visita. Porque o cliente não compra se ele não visitar. É diferente do lançamento. Você vai olhar lá o modelo do prédio, não sei o quê. O imóvel pronto vamos lá ver logo o imóvel. E nessa daí, na hora que você sai com o cliente, você conhece ele pessoalmente. Você pode até vender o lançamento. Não tem problema. Tem vezes que vai converter para o lançamento, tem vezes... Como você conhece os produtos, você vai depois aprender a oferecer melhores produtos e começar a fazer a conversão com o cliente. Mas o que a gente quer, na verdade, é sair com o cara para conhecer ele pessoalmente. E aí, na hora que você fala... Aí ele fala, não, pode ser amanhã, 9 horas. Aí você já vai pegar e já vai falar assim, peraí. O Antônio está me dando uma chance de ver um imóvel. Será que os outros 6 corretores não conseguiram também essa mesma chance com ele? Vamos dizer que ele sai com 6 corretores e cada um mostra um apartamento, uma casa e tal. Ele vai ver 6 casas. Cada um dos corretores tem uma chance de ganhar.
O que ele gostar mais vai levar a venda, ok? E se você, na hora de sair com o Antônio, mostrar para ele 5 apartamentos? Aí ele vai ter visto 6 com os outros e 5 contigo. Você tem 5 vezes mais chances de levar a venda do que qualquer outro, entendeu? Porque você mostrou mais. Então faz sentido você mostrar mais imóveis. O que a gente está chamando hoje aqui de abrir portas. Quanto mais porta você abrir, mais chances você vai ter de poder achar o que ele está querendo e tudo mais. Fred, isso super funciona, cara. A gente tem vários exemplos aqui. A gente fez venda mês passado, esse mês, para cliente que vira e fala assim, olha, eu quero um apartamento em tal bairro. E aí a gente treina a secretaria de vendas e ela fala, olha, eu entendi o que você está me pedindo, mas eu vou te pedir uma gentileza. E muitas vezes a gente faz assim, eu vou te mostrar esse apartamento que você está me pedindo, mas eu vou te pedir a paciência de ir comigo ver um outro que está num outro bairro do lado, mas que eu acho que você pode gostar muito. Me dá esse voto de confiança, meia horinha, se você não gostar lá, a gente vai embora e vai para outro. E aí o cliente fala, tá, tudo bem, sem compromisso nenhum, é só para ver se você gosta. Sem compromisso. O cliente vai lá, meu Deus, é lindo, não sei o quê, e tal, assina a proposta, no dia seguinte está assinando o contrato. É sempre que acontece isso? Todo dia acontece isso? Lógico que não. Mas muitas vezes acontece. Então é muito importante você ter essa dinâmica de tentar mostrar o maior número de imóveis possíveis, de tentar levar ele para as outras opções, porque você vai ter mais chances do que os outros corretores. E aí eu te pergunto, hoje, com os clientes que você atendeu, você fez isso com todos? Não, ainda não, né? Então é isso, cara. A gente, às vezes as coisas são até simples, mas tem que fazer, entendeu? Então tem que ter essa pegada de ir lá e falar, olha, eu vou mostrar o maior número de imóveis possíveis e fazer essa conquista do... Aí, cara, aí você tem que ter imóvel. Porque se você falar, não, só tem 10, 15, 20 ali e metade deles está em construção, você não vai ter que mostrar. Entendeu? Então aí você tem que pegar e ter já alguma coisa de cadastro. Mas, Fábio, eu só posso mostrar o que eu já tenho? Claro que não. Você pode pegar, de repente, e falar assim, entendi o perfil do Antônio, eu não tenho imóvel para ele nesse perfil. Aí você vai lá no portal, lá no OLX, lá no não sei o que e tal, e começa a pesquisar. E começa a pesquisar, começa a pesquisar. Você achou lá 3, 4, 5 imóveis que você no perfil, com outras imobiliárias, com outros corretores. E tu liga para lá, fala, pô, tudo bem e tal, você é corretor autônomo. Cara, eu tô com um cliente, como é que eu faço para mostrar o imóvel? Porque a gente racha a comissão, entendeu? Ou vou lá para a imobiliária, e aí eu divido com a imobiliária. Quase todo mundo trabalha fazendo parceria, entendeu? E se não, você acha lá no prédio lá qual que é, você fala, é 7º andar, bate lá no porteiro, entendeu? Vai lá e fala, opa, como é que eu falo com fulano? E vai atrás de fazer captação também para você. A maior parte dos proprietários hoje não está dando exclusividade, então isso é uma coisa natural também. E aí ou você fecha parceria, ou você fecha de fazer a captação também desse perfil de imóvel em cima daquela necessidade do seu cliente. E o teu banco de imóveis vai subindo, crescendo também, para você começar a ter mais para poder fazer isso. Okay? Eu acho que essa é um bom approach para você crescer e para você conseguir conquistar os clientes. Fábio, onde é que eu consigo os clientes? Cara, os clientes eles vão estar no Google, fazendo anúncios para o Google, ok? Os clientes também estão nos portais imobiliários, OLX, Viva Real, Zap Imóveis, Imóvel Web, enfim, os portais. Você tem que olhar, Fábio, mas o dinheiro não dá, né, para eu pagar isso aí tudo. Escolhe um, foca nele, começa a gerar lead, começa a fazer alguma coisa. Tem os que dão as promoções, aí, os descontos para o início que você está fazendo. É um caminho para poder fazer também, para poder se gerar leads. E no Facebook. Então, Facebook, Instagram, né, e tudo mais. Você pode fazer postagens, ou você entrou na comunidade agora, você tem acesso a 6 aulas que eu já dei só sobre anúncios no Facebook e Instagram, na plataforma. Então, e dá para começar com um pouco de dinheiro. Fábio, eu vou botar R$10 por dia, dá R$300 no mês, vou botar... dá para fazer. Gera lead. Qual que é a diferença entre botar R$10 por dia ou botar 100 ou botar 200? Velocidade. Aqui a gente bota muito mais dinheiro. Entendeu? Então, eu boto no Google 100, R$150 num dia, eu boto 100, R$150 num dia lá no Facebook, eu boto R$200 no outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando chega no final do mês, assim, ai meu Deus do céu, gastou 15, 20, 30 mil reais aí de... Tudo bem, mas aí eu gero lead para 50 corretores, para uma equipe grande, para poder ir lá e fazer muitas vendas. Mas eu tenho uma necessidade diferente da tua, porque eu tenho uma imobiliária já maior.
Tu não precisa disso tudo, né? Se sair uma vendinha, 2 vendinhas por mês aí, tá, já tá Tá muito bom bom. demais. Então você não precisa gerar esse volume tão gigantesco de leads. A conversão média de venda e tal, no mercado brasileiro, é de em torno de 2%. Então, se tu falar assim, Fábio, quantos leads eu preciso ter para poder vender um imóvel? Na média, 100. Desculpa, 50. Para vender um. Ah, eu preciso vender 2. Então, você precisa pelo menos de um 100. Quer dizer que você só conseguiu 100 vai dar certo? Não é bem assim. Mas matematicamente é mais ou menos essa probabilidade que você tem de vender. Então, você precisa gerar leads. Não dá para ficar quietinho assim e tal. No Facebook você vai gerar lead mais barato, mas a conversão diminui. Aí não é mais 2%, é meio, aí é assim. Às vezes, por exemplo, a gente fez uma campanha aqui no feirão, 1.000 e tantos leads aí, e aí a gente gerou aí 6, 7 vendas, 8 vendas aí no final das contas, com vários produtos, não só os que a gente estava anunciando no feirão, porque às vezes o cliente é igual na sinuca, assim, eu bato na bola, ele bate num canto, bate no outro, vai e compra outra coisa, não aquilo que eu estava oferecendo inicialmente. Né? Para a gente não tem problema nenhum, porque o que importa é ele comprar alguma coisa. E a gente fez um número X aí de vendas. Mas essas vendas não dá 10% não, às vezes dá até menos. Mas porque foi um tipo de lead requentado, que foi um cara que às vezes tem menos renda e tal. E aí no Facebook, às vezes a lead fica um pouco mais barata. Eu estava conseguindo comprar a lead a 2,50 e aí ela diminui um pouquinho de qualidade também. Mas, enfim, o que eu estou te dizendo é, você vai poder escolher várias plataformas para poder pegar uma e falar, ó, vou começar a gerar nisso. Os clientes do Google e os clientes de portais imobiliários, eles são mais aquecidos do que os clientes que vêm de plataformas como o Facebook e o Instagram. Por que eu digo isso? O cara que está no portal, o que ele fez? O cara que está lá dentro do Viva Real, ele acordou de manhã e falou assim, rapaz, eu quero saber de um apartamento de 2 quartos. Aí ele botou lá no Google assim, apartamento, 2 quartos, bairro tal. Aí veio várias respostas no Google, uma delas foi do Zap Imóveis, por exemplo. Ele entrou, ele viu vários imóveis do Zap Imóveis e ele cadastrou num que é teu. Esse cara, ele está ativo, ele está procurando imóvel, ele está atrás de fazer isso, ele está querendo resolver isso na vida dele. Ele está mais perto da compra. Deu para entender? Agora, Entendendo. você faz um anúncio lá dentro do Facebook, ou do Instagram, ou de alguma coisa desse gênero. E o cliente, ele pega, e cara, ele não está necessariamente olhando imóveis naquilo lá, ele está olhando foto do gatinho lá no telefone, entendeu? Às vezes ele está no banheiro lá, no meio do tempo que ele tem ali, e tá lá só dando uma mexida, aí ele vê um anúncio seu, ele, bonita essa casa, ele aperta lá e te dá lead, entendeu? Ele está numa situação que ele não estava procurando isso. Às vezes ele só faz curioso mesmo, entendeu? Quer dizer que a gente não faz venda nessas plataformas? De jeito nenhum, faz. Entendeu? Porque às vezes ele não sabia que existia. E agora você pega um volume grande de clientes e aí você acha os que têm disponibilidade. Vai ter gente que coincidentemente está fazendo pesquisa nos portais, está fazendo outras coisas, e vai ter gente que às vezes nem estava ativo, procurando, mas na hora que você impulsionou ele, na hora que você chamou ele pegou no momento e ele respondeu. Mas o que eu estou dizendo é, nesse tipo de plataforma, pela própria necessidade do que tem, sabe, do cliente, fica um pouco mais difícil, assim. Então, Então, essa é uma dinâmica que eu acho que é legal para poder pegar e se fazer, entendeu? É interessante as dicas aí, né? Buscar os produtos, né? Fazer o cadastramento aí no site e aí procurar gerar leads aí o cliente, né? Uhum, é isso aí. Bom, cara, tá, nesse momento você Depois já... dá atenção, né? Hã? E dá atenção escutar a história dele para poder Tem que fazer isso. focar, Isso né? aí é o mínimo. Hoje, você botou os produtos no ar, você já teve lead? Já teve algum cliente que te chamou? Você Não, já na fez verdade não, porque ainda não fiz agora que você abriu, assim, né? Hã? e também ainda não estou fazendo de forma correta também, na verdade, o anúncio, né, Sim. direcionado. Então acredito também, isso é das falhas que está ocorrendo também. Uma outra coisa também que eu ia te falar é, o corretor autônomo, em sua grande maioria, ele começa trabalhando uma carteira de cliente de relacionamento dele, tá? Então, o que acontece? Fábio, eu sou da igreja. Então, às vezes, um bom começo
Aí você pega e fala, ah, você é da igreja? Então, cara, pega, faz um monte de cartão teu e distribui para a galera da igreja. E vai atrás dessa sua rede de relacionamentos. Não, Fábio, eu faço parte, eu jogo bola aqui perto de casa e tal, eu sou bom de bola. Cara, então distribui cartão para todo mundo com quem tu joga bola, porque vai ter muita gente que vai estar no momento, vai estar querendo fazer compra. Você estressa primeiro a sua rede de relacionamentos. Por quê? Porque é mais fácil alguém que te conhece comprar com você. E assim você começa a pedalar, entendeu? Então você começa a pedalar, Fábio, mas ninguém me conhece aqui. Você deve ter alguma rede de relacionamento e tenta amplificar isso daí, começa por ela. Aí sai uma vendinha, entrou dinheiro. Aí você, opa, separa um pouquinho do dinheiro e aí você fala, agora eu vou aumentar a minha rede. Então eu vou começar a fazer mais anúncios, começar a fazer mais isso, fazer mais aquilo. Uma outra estratégia que eu acho legal para o corretor autônomo, às vezes, é juntar mais de um corretor. Fábio, eu tenho mais uns colegas que estão fazendo isso daí, que trabalhou comigo na Lopes também, que saiu, ou que está lá ainda, que quer fazer. E às vezes a gente junta um que é melhor de fazer anúncio, o outro que é melhor de fazer captação, aí eles ficam captando para mim. Eu peguei os imóveis de um monte deles aí, eu juntei com outro camarada do outra imobiliária aqui na minha região, e eu peguei um monte de imóvel deles e eu botei no meu site também. E eu botei nos meus anúncios de portal. E se eu vender, eu fecho parceria com ele lá, entendeu? Então, você não precisa ficar preocupado com a captação o tempo inteiro, e aí você fica mais preocupado com o anúncio e com o atendimento. O fato é, tem 4 grandes pilares que precisam ser feitos para todas as vezes que você vai fazer essa parte da venda imobiliária. Você vai ter que fazer captação, você tem que ter produto, você vai ter que fazer anúncio, seja o anúncio ser um anúncio no Facebook, ser um anúncio no Google, ser uma placa que prende na casa, ou ser um cartão que você entrega lá na igreja, entendeu? É um anúncio. Quando você vira e entrega o seu cartãozinho na igreja e fala, precisa de imóvel, fala comigo, precisa de imóvel, fala comigo, avisa para o pastor que é comigo quando vai comprar imóvel, para o padre, seja lá para quem for, que é comigo, é um anúncio também. Você está avisando as outras pessoas que você desempenha essa função de corretor de imóveis e que você tem os imóveis, ou distribui um panfleto no semáforo, enfim, tudo isso é anúncio. Então, você também tem que fazer anúncios. Você tem que fazer relacionamento com o cliente. Não existe venda imobiliária se não tiver relacionamento com o cliente, então você tem que se relacionar com o cliente. E por fim, você tem que ter conversão. É a hora que, beleza, me relacionei, beleza, mostrei o produto certo, beleza, fiz a visita, agora, amigo, vamos fechar. Tá aqui ó, o negócio de proposta, vamos fechar. Então, esses 4 grandes pilares é o que faz a venda imobiliária. E, às vezes, eles são muito trabalho para uma pessoa só. Então, se de repente você vê, puta, tá difícil porque eu atendo bem, eu até sei fazer os anúncios e eu atendo bem, mas eu não sou muito fechador. Às vezes é melhor você juntar com outro colega que é fechador e aí ele fica fazendo isso. Ô Fábio, eu sou até fechador e eu sei fazer bom relacionamento, mas não sou muito bom de anúncio nem sou bom de captação. Às vezes você pega outro colega ou pega uma outra imobiliária, fecha uma parceria para poder você ter esse conhecimento também, essa habilidade de poder fazer isso. Porque sem essas 4, você não consegue fazer a venda. Se você não tiver captação, você não faz venda. Se não tiver produto para vender. Se você não tiver anúncio, ou seja, se você não estiver divulgando, se ninguém souber que você vende, ninguém vai comprar com você. Então você também não vai vender. Se você não souber fazer relacionamento com o cliente, se você não desenvolver tudo isso que eu falei, fala isso, fala aquilo, faz o relacionamento, leva lá para visita e faz assim. Se você não fizer isso, também não vende. O cliente não compra sem isso. E se você não souber fazer fechamento também você não converte. Então você precisa ter essas 4 habilidades. Se você vê que você é bom em algumas e não é em outras, uma recomendação que eu te faço também é isso. Procura quem é, procura colega, procura imobiliária, procura outros. Às vezes, ontem eu estava falando sobre a Secretaria de Vendas, às vezes pode ser um filho, pode ser a esposa para poder ajudar. Então, olha, vem cá, eu vou sair para atender o cliente e tu vai ficar pesquisando aqui nos portais para poder ver se acha mais imóvel para a gente poder captar. Ou tu vai conversar, eu conversei lá com o cara lá da Gafisa e agora você vai pegar aqui e vai ficar cadastrando no sistema os produtos. Olha, vem cá, assiste aqui a aula do Fábio, aqui, ó, como é que faz o anúncio. Faz aí para mim, na hora que eu voltar eu quero ver, eu vou te falar quais são os imóveis que a gente vai colocar. Enfim, você pode dividir um pouquinho as tarefas para poder fazer isso. Em geral, eu acho que talvez quem consegue dividir e pegar uma parte do outro é mais bem sucedido, porque é muito difícil você conseguir fazer as 4 coisas bem e em volume sendo uma pessoa sozinha. Entendeu? Então, se você tiver que captar, se você tiver que lançar produto, se você tiver que fazer anúncio, se você tiver que atender o cliente, se você tiver que fazer o fechamento, é difícil de você conseguir fazer tudo isso. Ou você vai fazer mal uma parte
ou você vai fazer muito devagar. E aí talvez demore muito para poder vir em venda, aí começa a complicar, entendeu? Você vai começando a ficar mais... Entendi. Assim, e eu sei que também não é fácil estar lá dentro da imobiliária grande, porque aí você fala, puta, eu não domino lead, às vezes vem um cliente por mês aqui, eu só fico sentado aqui olhando pro tempo esperando e não acontece nada. Eu entendo que às vezes isso acontece também, entendo essa vontade de pegar e falar, não, vou atrás e vai dar certo. Mas tem essa questãozinha, às vezes, de tentar ser um pouco estratégico para poder dividir funções também, porque isso é funcional. Os corretores que trabalham com as imobiliárias, por exemplo, a equipe que trabalha aqui comigo, obviamente, o que ele faz é exatamente isso, né? Ele fala, puta, eu tenho quem já me dá a internet, eu tenho quem me dá o cafezinho, eu tenho quem me dá o escritório bonito, eu tenho quem me dá a lead, eu tenho quem... Aqui no nosso caso, eu tenho até quem agenda a visita para mim, eu tenho tudo isso, né? E aí ele já pega muita coisa mastigada e para ele é mais legal estar fazendo desse jeito. E para mim, obviamente, eu não conseguiria mostrar todos os imóveis para todos os clientes, eu preciso de corretores para poder fazer isso. Então, essas parcerias elas realmente funcionam muito e dão velocidade para as suas vendas. Bacana? É isso mesmo. Bacana. Foi muito legal aí as dicas aí. Legal. Fred, você tem mais alguma dúvida? Não, por enquanto foram bem esclarecedoras. É colocar em prática aí agora. Cara, é isso aí. É isso aí. Conversa é bom, mas o que gera grana mesmo é colocar em prática. E te recomendo, certamente então, surgirão outras dúvidas também, e aí a gente vai trocando você está dentro da comunidade, você tem um grupo secreto nosso lá do Facebook, que você já está dentro. Pode ir lá, fecha conchetes, bota dúvida, escreve o que tu está precisando, ou eu ou um dos colegas corretores que fazem parte do grupo vão pegar e vão te responder. Toda terça-feira também tem aula, você pode participar no ao vivo, pode mandar e-mail com dúvida, enfim, cara, estou aí para poder pegar e ajudar também. Acho que você tem um caminho muito bom ainda por percorrer, você está numa praça boa, São Paulo é uma cidade muito grande, região de Barueri é uma região muito rica, então, cara, você tem a faca e o queijo na mão para poder ter muito sucesso mesmo. Eu espero poder ajudar você nessa jornada sua aí. Foi um prazerzão esse papo nosso hoje. E você que está nos assistindo, que quiser também participar de uma consultoria como essa, não deixa de ficar esperto aí. A cada tantas a gente abre inscrições para a comunidade Corretor Máquina de Vendas e a gente sempre faz uma brincadeirinha com os primeiros que entram também, e alguns alunos são sorteados dentro lá da comunidade, onde participam dessas consultorias comigo. Se você não conhece ainda como funcionam as aulas e tudo mais, dá uma olhada aqui no canal, que você vai ver, a gente tem aulas todas as terças-feiras e com alguma coisa desses 4 pilares que eu mencionei aqui para o Fred, que vão te ajudar a vender muito mais. Ok? Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Fred, mais uma vez, pela participação aqui. Obrigado a vocês aí. Um grande abraço e até a próxima.